Vamos ler no livro de 3 escrituras, eu quero ler com os irmãos. No livro de Eclesiastes, nós até lemos na abertura do culto. Livro de Eclesiastes, capítulo 11. Depois nós leremos em Mateus, capítulo 13. E depois nós leremos em São João 6, a partir do versículo 63. Aleluia. E aqui nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê que muitas pessoas abandonam o Senhor. Por que há muitas pessoas que abandonam ao Senhor Jesus Cristo, dão as costas para Ele, dão as costas para a mensagem. No livro de Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas. Pão é a palavra. Amém, irmãos? Amém. As águas são as pessoas. Porque depois de muitos dias o acharás. Isso quer dizer, achará em quem lançou. Em quem reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes qual mal virá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de quem está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retira a tua mão. Continua pregando, continua semeando, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou talvez ambas, igualmente serão boas. Amém? Amém. Agora São Mateus, capítulo 13, verso 47. Livro de São Mateus, capítulo 13, versículo 47. Nós vamos ler o seguinte: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos, os bons, os ruins, porém, lançam fora. São João 6. São João capítulo 6. Versículo 60. Vamos a partir do versículo 60. São João 6, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem.
porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava mais na mensagem. Já não andava mais com ele. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos as bênçãos do Senhor, pedimos a graça, a misericórdia, que o Senhor possa produzir em nossos corações, à medida em que nós falamos a Tua palavra. Senhor, abençoa, Senhor, confirma a Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Domingo em Sarzedo, nós falamos sobre a predestinação e as suas partes. E numa delas, para que o trabalho de Deus seja conclusivo, para que tudo possa cooperar de acordo com o plano e vontade de Deus, em uma delas está algo que às vezes muitas pessoas não entenderiam o porquê que o Senhor Jesus Cristo faria tal coisa. Como, por exemplo, fazer certas coisas com um propósito ou propositalmente. Você sabe que existem coisas que são feitas por propósito, a propósito e de propósito. Então nós temos que saber diferenciar essas três coisas: por propósito, a propósito e de propósito. Por exemplo, a pedra que o Senhor Jesus Cristo colocou para ser uma pedra de tropeço é de propósito. É de propósito por quê, pastor? Para cumprir o propósito. Amém? Amém. Que a propósito é a eleição. Então, a pedra que é o próprio Cristo, a pedra que é o próprio Senhor, que é a própria revelação, que é a própria palavra, ela mesma se identifica como uma pedra de tropeço para aqueles que tropeçam na palavra, pelas quais foram desobedientes, pelas quais também foram destinados. E destinados quer dizer predestinados. Então nós temos que discernir essas três frases, essas três palavras. Na verdade não é frase, é palavra. A propósito, por propósito e de propósito. Então, por que certas coisas Deus faria de propósito para alcançar um propósito? Vamos dar alguns exemplos. Quando a Cirofenícia, uma gentílica, estava atrás do Senhor Jesus Cristo, pedindo, rogando, gritando, vindo atrás dele, pedindo por misericórdia.
E ela dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O irmão Branham chega a dizer que Jesus estava ouvindo. Mas por que ele fez de conta que não a ouvia? Porque a moça não estava dentro do propósito. Que a propósito, ela era gentia. E Jesus não era para ela naquele momento uma promessa. Ele era uma promessa para os judeus naquele momento. Vocês estão entendendo, irmãos? E, no entanto, Jesus esperou que ela fizesse o correto, para que o propósito de Deus pudesse cumprir. Amém, irmãos? Amém. A propósito, Jesus disse para ela: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E isso trouxe a um propósito, de propósito. E ela então disse, humildemente: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí ele disse: grande é esta fé. Isso trouxe um propósito. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Então observe que Jesus não faz nada sem um propósito. Deus nunca fez nada sem um propósito. E o profeta irmão Branham diz que às vezes tem coisas que são faladas, que são dirigidas, que serve como um propósito de uma maneira que não pareça tão parecido com uma injustiça, mas que é feito de uma maneira proposital, pelas quais as pessoas possam entender, compreender espiritualmente as coisas de Deus. Dificilmente uma pessoa que não tem a mente aberta, que não tem o entendimento revelado, dificilmente uma pessoa que não tem totalmente o entendimento revelado, totalmente o coração aberto para a revelação, dificilmente ela vai caminhar com Jesus. Dificilmente ela continuará caminhando com Jesus. Eu falo isso porque eu tenho base na Bíblia para isso. Eu tenho base nas mensagens para isso. Dificilmente alguém que não tenha sido plenamente iluminado, que não tenha plenamente sido restaurado, que não tenha sido plenamente chamado, predestinado, escolhido, dificilmente ele continuará a caminhar com Jesus. Dificilmente ele continuará a trilhar, continuará a andar com a palavra. E como Jesus não quer que essas coisas ficam caminhando lado a lado com ele, como Jesus não quer que essa falta de compromisso, que essa falta de revelação, que essa falta de
eleição, fique o tempo todo caminhando com ele, propositalmente, de propósito, Deus permite que algumas coisas aconteçam para que estes ou estas, que ainda não se identifica 100% com a mensagem, 100% com a palavra, deixe de caminhar. Por outro lado, diminua o povo. Por outro lado, faça alguns ir embora. E por outro lado, faça alguns ficar bastante pensativos quanto a respeito. E isso é feito de maneira proposital. Amém, irmãos? Amém. Não sou eu quem disse. É William Branham, o profeta para essa era, que nos disse. E está na sua mensagem Desvelar de Deus, parágrafo 22. Então observe bem que a revelação e a dúvida não pode ficar caminhando o tempo todo. A falta de revelação, a falta de entendimento, a completa restauração, a completa revelação ou a completa libertação não pode ficar o tempo todo andando lado a lado com a palavra. Ela tem que, a palavra dá um jeito em si mesma de fazer alguma coisa para que esses aparentemente crentes, assim dizemos, revelados, aparentemente chamados, aparentemente escolhidos, aparentemente dizendo-se que entendeu, que compreendeu, que recebeu, que creu, que aceitou. O próprio Jesus, a própria palavra, o próprio ministério se encarrega de si mesmo fazer com que haja uma limpeza. Haja uma limpeza. O próprio Espírito Santo se encarrega para que haja uma limpeza, um sacudimento. E, no entanto, o irmão Branham diz na mensagem O Desvelar de Deus 22. Ele diz: e cada vez, se você que toma as fitas, as mensagens, e ouve, e eu tenho esperança e espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Está vendo? Sem dizer diretamente. Veja que o reino dos céus, para ser compreendido, o reino dos céus para ser tomado, para ser recebido, ele não é levado em conta diretamente, não. Deus, por forma de parábolas e por forma de mistérios, entrega a sua mensagem, entrega seu recado, e espiritualmente, o crente espiritual, a mulher espiritual, o homem espiritual, entendendo, compreendendo espiritualmente, é-lhe revelado aquela parte, e aquela parte domina seu ser e fica no seu coração. Amém, irmãos? Amém. E nada pode tirá-lo. E nada pode removê-lo. E nada pode removê-la. Por quê, pastor? Porque ela vai entrar numa condição igual Paulo disse: eu sei no que eu tenho crido. Eu sei no que eu tenho crido. Agora, o fato de crer leva a pessoa a caminhar. O fato de entender leva a pessoa a caminhar, leva a pessoa a estar junto. Tem muita gente que diz: mas eu entendi. Entendeu porque está fora. Eu criei. Creu e por que está fora? Irmão Branham diz que um crente que verdadeiramente creu, ele anda junto, caminha junto.
Ah, eu creu, e por que está fora? Por que está fora da comunhão? Por que está fora da igreja? Por que está fora daqueles que estão caminhando com a palavra? Para aqueles que estão seguindo a coluna de fogo? Ah, eu entendi. Entendeu nada. Creu nada. Recebeu nada. Porque aquele que recebeu, aquele que creu, mesmo que não tenha entendido, chega a dizer, como Pedro disse: para onde iremos? Somente tu tem palavra de vida eterna. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Mesmo que não tenha entendido tudo. Mas para onde iremos? Pois só tu tens palavras de vida eterna. E no parágrafo 22, o irmão Branham continua: sem dizer diretamente. Está vendo? É uma coisa. Às vezes nós temos de dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir, olha só, que possa levar uns a saírem, alguns a irem embora e outros a ponderarem a respeito. Mas isso é feito propositalmente. Precisa ser feito. Olha só. O profeta é incisivo. Precisa ser feito. É necessário ser feito. Estão entendendo, irmãos? Veja, às vezes não é preciso nem dizer muito. Às vezes a pessoa somente vê uma coisa. Apenas viu alguma coisa e aquilo não ficou bem para ela. Aquilo não caiu bem, ficou escandalizada. E aí cai fora. Às vezes não é preciso dizer alguma coisa. Às vezes a pessoa, ela se sentiu assim, como um pássaro raro, e assim por diante. Uma pessoa assim um pouco meio que melosa, meio melada, meio meloso, que quer que todo mundo volte a atenção para ele, volte a atenção para ela, que quer que todo dia tenha alguém visitando sua casa, visitando seu lar. Às vezes pode ser até mesmo uma atitude na igreja, alguma coisa que não caiu bem, alguma atitude que não foi bem recebida, algo que não foi concordado. Porém, tudo isso é válido. Tudo isso é válido e é necessário para que este, como se diz, né? O ouro, quando ele é capturado, quando ele é pegado, o que precisa para poder tirar dele toda aquela coisa que está em cima dele? O que é preciso fazer? Né? Ele vem cheio de coisas, né? Mas aí ele é batido para tirar toda aquela coisa, aquela crosta, aquela coisa que está ali envolvendo o ouro, fazendo com que o ouro perca o seu valor, fazendo que o ouro fique menos valoroso, enquanto que essas coisas não são tiradas. Mas quando aquilo é tirado e o ouro é purificado e refinado, o ouro volta a ter seu valor inicial. Amém, irmão? E estas coisas devem ser feitas, devem acontecer, para que escândalos, para que essas atitudes de pessoas não predestinadas, não escolhidas, nunca aceitas no plano de redenção e nunca aceitas no plano de salvação, pessoas que nos seus nomes nunca foram colocados no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, pessoas apenas que foram fisgadas, pessoas apenas que alegraram-se um pouquinho com a palavra, pessoas que tiveram apenas um momento de euforia ali, talvez
de curiosidade em volta da mensagem, em volta do povo, talvez ali gostando do fato da ordem da igreja, o fato dos hinos cantados, da maneira de ser pregado, da maneira de ser conduzida, mas lá no fundo da alma não tem nenhuma identidade, nenhuma identificação, e não há nada que possa fazer com que ele seja ali mantido. Porque um eleito, ele não tem olhos para outra coisa a não ser para a palavra. Amém, irmão? Amém. O eleito não tem olhos a não ser para a sua salvação, para a sua eleição. E a Bíblia diz que para fazermos a eleição ficar firmes, devemos perseverar e perseverar até a fim. Amém, irmão? Amém. Para que a eleição fique firme e o propósito de Deus se cumpra. Então, essa é uma maneira que Deus mesmo fez. Vejam bem, para vocês observarem no livro de Pedro, na sua epístola, no capítulo 2, se não me engano, verso 8, a Bíblia diz que a pedra que os edificadores haviam rejeitado se tornou a pedra principal de tropeço. Mas para alguém tropeçar na pedra, a pedra tem que estar no caminho de alguém. Amém, irmão? E Jesus é a própria pedra, ele mesmo se colocou no caminho dos homens, no caminho das pessoas, para que as pessoas pudessem tropeçar nela. Isto é, se não entender o plano real dela. Hã? Não, porque é o seguinte, às vezes pode até ver, mas se não entender o plano real. Tem muita gente que está afastada do mundo, tem muita gente que voltaram para o mundo, voltaram para a denominação, viu o batismo, viu Santa Ceia, viu o profeta, viu que Deus é um, não é três, viu que a Santa Ceia é com pão asmo, vinho lapés, viu a pedra. Mas tropeçaram na mesma. Quem entendeu, né, irmão? Amém. Mas tropeçaram na mesma. E outra coisa, essas pessoas que tropeçaram na própria palavra, não deixaram de crer nisso, ainda continuam crendo. Estão entendendo, irmãos? Amém. Ainda continua crendo. Olha para você ver, Nicodemos continuava crendo que Jesus era um homem enviado de Deus. Continuava crendo, mas todavia era pedra de tropeço. O próprio Anás e Caifás, na sua reunião, disseram: nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Isto é, Nicodemos falou por nome deles. Eles continuavam crendo nisso, mas todavia era uma pedra de tropeço. Quem está entendendo, irmão? Tem muita gente que aceita o William Branham como profeta, aceita o William Branham como mensageiro, aceita batismo bíblico em nome de Jesus, aceita a mensagem e tudo mais, mas todavia não caminha, todavia não estão caminhando, todavia estão parados. Agora, por que estão parados? Por que não caminham? Por que não continuam? Por que não caminham com os outros caminhantes? Por que não continuam a crer? Por que não continuam a defender? Por que não continuam dando amém para a palavra? Romanos capítulo 8. Pega a sua Bíblia. Romanos capítulo 8. Vamos ver o que Paulo nos disse. Romanos capítulo 8, versículo 38. Vamos ver o que o apóstolo São Paulo nos disse aos Romanos capítulo 8, verso 38. Ele diz assim: porque eu estou certo. Tem alguém que pode dizer isso? Para uma pessoa falar isso, você tem que ter revelação. Certo, irmão? Tem que ter revelação. Ele tem que ter compreendido a mensagem. Tem que ter entendido a mensagem. É como eu falei outro dia, existem duas maneiras de receber a mensagem. Duas. Uma é aqui, ó, na mente. E a outra é aqui no coração. E a outra aqui na alma. Uma é na mente. E na mente ele é até esclarecido. Na mente pode ser até esclarecido, mas redimido é na alma. Que adianta eu ser esclarecido e não ser redimido?
Que adianta ter esclarecimento, mas não ser redimido? Porque o que faz eu caminhar, o que faz eu não parar por nada, é a minha redenção, amém, irmão? É a minha redenção, não é o meu esclarecimento. Qual versículo? 38. Porque eu estou certo. Para falar isso tem que ter revelação. Tem que ter certeza, amém, irmão? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem? Aqui Paulo reuniu todas as coisas possíveis para separar. Aqui Paulo reuniu em 2 versículos todas as coisas que existem no universo para separar. Anjos, principados, potestade. Paulo reuniu nesses 2 versículos tudo no universo. A vida que poderia separar, mas não pode, amém. Será que o Paulo não entende isso aqui, gente? Será que Paulo buscou lá no fundo? Você acha que Paulo foi de casinha, de sítio? Você acha que Paulo foi de barzinho, coleguinha de escola, para poder separar? E olha que tem muita gente separada por causa disso. Você acha que Paulo pegou faculdade, escolinha e tal, amizade, roupa mundana para poder separar, tirar o povo da mensagem? Não! Paulo foi nas coisas mais gigantescas no universo. Amém, irmãos? Amém. Que poderia ser uma chance de separar. Ele foi lá na morte, na vida, mexeu com os anjos. Amém, irmãos? Amém. Aí você fala, e tem gente que deixou a mensagem por causa de roupa, por causa de amizade, por causa de futebol, por causa de esposa, por causa de marido, por causa de filho, por causa de parente. E aqui Paulo pegou as coisas mais importantes do universo, que poderia separar o eleito, que poderia separar o predestinado. Quem entendeu, irmão? Morte, vida, anjos, principado, potestade, nem o presente e nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Veja onde Paulo foi. Olha onde Paulo foi. Então, eu quero que os irmãos observem que sempre houve algo no coração do não eleito, da não eleita, do crente manufaturado, do incrédulo. Sempre houve algo como uma forma de desculpa, como evidência, a incredulidade dele e dela para abandonar a palavra, para abandonar a Cristo. Sempre houve. Pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você vai ver que todas as pessoas que deram as costas para a mensagem sempre teve alguma coisa, alguma forma como evidência de desculpa para poder abandonar. Pega as histórias. Vê para você ver. Sempre teve. Sempre houve. Pessoas que estavam caminhando. Pessoas que estavam caminhando na palavra. Caminhando na mensagem. Pessoas que estavam ao lado dos seus profetas. Caminhando com eles. E ao abandoná-los, e ao não caminhar mais com eles, sempre tiveram alguma forma de desculpa, como evidência a incredulidade que neles possuíam. E você vai ver. Demas não perdia nada, Paulo, né? Demas foi um. Demas,
Demas, para poder justificar a sua incredulidade, para evidenciar a sua incredulidade, ele se colocou como pode um homem não ter uma capa. Diz o Mombraná. Demas, para justificar o abandono, eu não vou andar com esse homem não, um homem que pode cegar as pessoas, trazer de novo a visão, e não tem uma capa, essa foi a desculpa esfarrapada que ele arrumou. Incrédulo. Você acha que as pessoas que seguiram a mensagem de Jesus voltaram para casa, voltaram para os seus familiares, voltaram para os seus antigos líderes, pastores, sem nenhuma desculpa? Sem nenhuma razão, motivo? Não, tinha que ter. Ô Maria, ô João, por que você deixou Jesus? Caminhou 3 anos na mensagem com ele, por que você deixou? Sabe de uma coisa? É porque houve uma mensagem que ele pregou, em um certo parágrafo, eu não entendi muito, não aceitei muito aquele parágrafo da mensagem que ele pregou. Qual foi o parágrafo? Naquele parágrafo da mensagem, ele pregou que nós tínhamos que comer a carne dele, beber o sangue dele. Você acha que as pessoas voltariam sem nenhuma justificativa? Para evidenciar a incredulidade. Eu já vi tanta coisa nessa mensagem, irmãos, esse tempo todo. Eu já vi tanta coisa, esses quase 25 anos de ministério, 20 e tantos anos. Eu já vi tanta coisa. De pessoas agindo como perdido, nunca eleita. Pessoas que vieram, olha, desde quando eu criei essa mensagem, mas tanta gente que veio para essa mensagem, que foi batizado no nome do Senhor Cristo. Olha, eu estou falando isso lá quando eu era auxiliar ainda, quando eu nem era auxiliar ainda. Pessoas que vieram para a mensagem, batizaram em nome do Senhor Cristo, andaram um pouco na mensagem, cultuaram um pouco, adquiriram literaturas, adquiriram mensagens do irmão Brana, fitas, vídeos. E cada um que saiu, você vê cada desculpa esfarrapada. Já vi gente falar que saiu da mensagem porque ninguém foi visitar ele na casa dele. Que ninguém ia visitar ele. Eu já vi gente que saiu da mensagem só pelo fato do irmão não cumprimentar ele na porta da igreja de todo culto. Eu já vi gente da mensagem, gente que já veio para a mensagem, saiu da mensagem só pelo fato da esposa do pastor ter vestido ou usado alguma coisa que não combinou bem com ele. Outros saíram por causa da atitude do pastor, outros por causa... Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Aí você mostra, e aí a pessoa revela que não entendeu nada. Não compreendeu nada. Deus abriu meu entendimento. Eu estou caminhando com Jesus. Eu vou ficar escandalizado com Jesus agora porque ele está conversando com a pecadora. Deus abriu meu entendimento. Eu vou ficar escandalizado com Jesus porque ele foi na casa de um Simão fariseu jantar. Deus abriu meu entendimento. Eu vou ficar escandalizado porque Jesus agora é amigo de Maria Madalena. Deus abriu meu entendimento. Eu creio na verdade. E eu vou ficar escandalizado porque vejo Jesus conversando com uma mulher de má fama meio-dia no poço. Deus abriu meu entendimento. E eu vou ficar escandalizado com a mensagem de Jesus dizendo que os fariseus, o pai deles era o diabo. Se eu ficar escandalizado com alguma coisa dessa, Deus nunca abriu meu entendimento. Eu nunca fui revelado coisíssima nenhuma. Porque um cristão que é revelado, irmãos, ele não se escandaliza com Deus, porque Ele é a revelação. Amém, irmãos? Ele é a revelação. Então observe bem, sempre houve uma falsa justificação,
uma falsa justificativa para deixar Deus e a palavra, a igreja e o companheirismo. Qual era e qual foi a justificação de parte do povo de Israel? Desde a saída até chegar em Casbané, é tanta coisa. É tanta coisa para definir a incredulidade que estava na alma deles. Porque a Bíblia diz que eles não entraram por causa da sua incredulidade. É tanta coisa que eles justificaram para definir a incredulidade que havia e existia sempre na alma deles. Uma delas foi essa: estamos fartos deste pão. Estamos fartos deste pão vil. Olha só, chamou a mensagem de pão vil. Chamou a comida dos anjos de pão vil. Chamou o maná de pão vil. Estamos fastiados desse pão. Em outras palavras, estamos cansados de ouvir a palavra. Foi uma forma de justificar a incredulidade que estava dentro deles. Outra justificativa: Moisés, você pensa que só Deus fala com você? A congregação toda é santa. Deus também pode tratar conosco. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Cadê que Josué e Caleb estavam no meio disso? Josué e Caleb estavam no meio disso, irmãos? Vê na Bíblia se tem alguma murmuração de Josué e Caleb na Bíblia. Desde quando saiu do mundo do Egito, caminhando a mensagem os 40 anos no deserto, até chegar em Cades-Barneia, até atravessar a fronteira e ir até em Canaã. Vê se tem alguma murmuração, alguma queixa, algum escândalo vindo sobre eles, sobre a mensagem. Ali é a forma concreta da eleição, amém, irmão? Da eleição. E não pense você que Josué e Caleb não viu coisas porque viu. Não pense você que Josué não ouviu coisas porque ouviu. Viu e ouviu e viu. Muitas coisas que poderiam escandalizar seus corações. Mas eles não estavam olhando para Moisés, e nem estavam olhando para o arraial, e nem para a igreja, e nem para o povo. Estavam olhando para a promessa, amém, irmão? Amém. Olhando para a promessa. O problema é que muitas pessoas que estão no mundo hoje, que estão lá no mundo, na denominação, que uma vez pertenceram à mensagem que não está mais, não estão olhando para o arrebatamento, não estão olhando para o arrebatamento e nem para o rapto. Porque o rapto e o arrebatamento é a mesma coisa. É a única coisa que nós restamos, é a única coisa que interessa para nós. Qualquer pessoa que abandona a palavra, que abandona a mensagem, ele desinteressou do rapto. Ele desinteressou do arrebatamento. Qualquer pessoa que deixa a palavra, vira as costas para a mensagem, ele desinteressou do rapto. Ele desinteressou do arrebatamento. Não é mais interessante ser arrebatado a ele. Deixou a melhor parte. Estão entendendo, irmãos? Tem uns que escandalizam com o quarto do profeta. Mas isso aí é o de menos. Escandaliza com o quarto do profeta. Escandaliza com o quarto da nuvem. Escandaliza porque o pastor só prega sem gravata. Escandaliza porque o pastor não sobe no púlpito de paletó. Tudo isso colabora para que a rede que vem cheia de tantos tipos de bichos possa ainda continuar a pescar sem ter quebrado, porque aí tira todo o peso que está nela, tudo aquilo que deve ser separado de ruim,
sai fora. A Bíblia chama esses de nuvens sem água. Judas 12. É aquele negócio, né? Como os nordestinos às vezes falam. O que adianta o Nordeste estar cheio de nuvem se não tem água? Nuvem sem água, diz Judas no seu versículo 12. Estrelas errantes. Sempre houve uma falsa justificativa para deixar a Deus e não seguir mais a palavra. A igreja e o companheirismo. Por isso que a Bíblia chama eles de nuvens sem água, estrelas errantes. Vamos ler, irmãos? Ver como é que está mesmo? Judas, versículo 12, antes de Apocalipse, nós vamos ver assim. Alguém fala assim: ah, mas o pastor está julgando. Claro que eu julgo. Se não tivesse para julgar, eu estaria aqui ouvindo a palavra. Se tivesse caminhando, não tinha como julgar. Amém, irmãos? Porque Paulo já me disse, Paulo já me informou que não existe nem anjo, nem profundidade, nem potestade, nem reino, nem nada, nem a vida, nem a morte, que pode nos separar. Amém, irmão? Amém. E como é que pode me acusar de julgar? A palavra julga. Judas, é porque não tem nada na pessoa, é só isso. Não tem nada. 12. Olha só o que tem de gente entrando por esses caminhos aqui, ó, versículo 11. Tem gente entrando pelo caminho de Caim. Outros sendo levados no caminho do prêmio Balaão. E outros estão perecendo na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, comendo a mensagem, e apacentando-se a si mesmos. Não aceita liderança pastoral, não aceita ser apacentados, não aceita ser dirigidos, não aceita conselhos pastorais, mas apacenta a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, não dá fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que ia vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias paixões, concupiscência, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Amém? Os irmãos entenderam isso aqui? Veja. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, vamos ver o que Paulo vem a nos dizer aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Você vai ver o que Paulo está dizendo no versículo 7. Olha como é que um cristão eleito chega no final do caminho. Olha como um eleito chega no final do caminho. Olha como um predestinado, um eleito, que sabe no que tem crido, que para ele não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem tia, não tem avô, não tem filho, não tem esposo, não tem esposa, não tem trabalho,
não tem ninguém, nada que pode atrapalhar ele. Amém, irmão? Mas olha como é que ele chega no caminho. 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém? Não só ele. Olha o 9. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Damácia. Olha só que coisa. Só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, que é um dos poucos que ficou, um dos poucos que está caminhando a mensagem. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, Timóteo, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, está em nossa mão. Amém, irmão? Os irmãos entenderam? Veja aqui, um homem que deixou tudo por causa da palavra. Perdeu amigos, perdeu amizade, perdeu tudo. Pelo contrário, ele se tornou inimigo do Estado. Inimigo da igreja. Estado porque é Roma, César. Igreja por causa dos sacerdotes. Perdeu amigos dentro da própria mensagem, da própria igreja. Tudo isso por causa de quê? Porque eu sei no que tenho crido. Eu sei no que eu recebi. Eu sei no que eu tenho crido. Você sabe, irmão? Amém. Graças a Deus. O que foi que o povo de Israel fez? 2 maldades. A mim me deixaram, disse Deus. A mim me deixaram. E eles então cavaram cisternas. Cisternas rotas, que não pode reter as águas. Eles não podem continuar caminhando com suas próprias cisternas. Isso vai matá-los um dia, vai acabar. A mim me deixaram a fonte, amém. E eles cavaram suas próprias cisternas, cavaram suas próprias alegações, as suas próprias justificativas, as suas próprias alegações, as suas próprias afirmações. Eles cavaram suas próprias prerrogativas. Eles cavaram suas próprias desculpas esfarrapadas. A mim me deixaram. Cavaram para si cisternas. Cisternas rotas, que não podem reter, segurar a água. Isso vai acabar, vai perder-se, não pode segurar, vai romper. A mim me deixaram fonte, manancial de águas vivas. Os irmãos entenderam, irmão? Tem gente que deixa o manancial para ficar cavando sua própria interpretação, andando sobre a luz de alguém, sobre a interpretação de alguém, sobre o ismo, entendimento e compreensão e doutrina de um ministério. A mim me deixaram. O próprio povo. Eles fizeram essa maldade. A mim me deixaram. Cavaram para eles mesmos
cisternas rotas. Cisternas rotas que não retêm as águas. Cavaram suas próprias revelações, seus próprios entendimentos, que se tornaram interesses próprios, se auto-justificando, se autodisciplinando. Muita regra, um pouco ali, um pouco aqui. Irmãos, é o que acontece com muitos que deixaram a palavra. É o que acontece com muitos que deixaram a mensagem, deixaram a palavra. Você vê gente na Bíblia deixando a Deus por tanta coisinha. A Bíblia diz que Esaú deixou a Deus por causa de um pratinho de lentilhas, por causa de um cheirinho de tempero, diz o irmão Bana, por causa de um guisado. Vendeu a primogenitura por causa de um pratinho de lentilhas bem fervido, bem feito. E aquilo subiu o seu paladar. E ele vendeu a sua primogenitura, dando ouvidos ao quê? Ao seu ventre. Como diz a Bíblia, Paulo ao Timóteo. Venderam. Sim, venderam. Vendeu sua primogenitura por nada. Afastaram-se da palavra, afastaram-se de Deus. Moças afastaram-se da mensagem por causa de uma maquiagem, por causa de um batom, por causa de um brinco, por causa de um namorado, por causa de uma calça comprida, por causa de um forró, por causa de umas amizades. Sim. Perderam o interesse no arrebatamento, perderam o interesse no rapto. Porque uma pessoa que abandona a palavra, abandona a mensagem, ele perdeu o seu interesse no arrebatamento, jogou a toalha. Em outras palavras, eu não quero ser salvo, eu não quero arrebatamento. Porque diz o irmão Branham na mensagem, o eleito, ele luta pela sua posição. Amém, irmão? Amém. O cristão luta pela sua posição, diz o profeta. Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus nos acompanhe sempre. Porque o que nós estamos aqui não é por nossa conta, é por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que ainda nós encontramos nela. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado pela mensagem, pelo ensino desta noite. No nome do Senhor Jesus, perdoa nossos pecados, nossos erros, Senhor, cometidos na Tua presença. Que a mão de misericórdia do Senhor esteja em cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos a voltar para os seus lares. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.